Boa tarde, prazer estar falando com vocês, participar aqui. Realmente foi uma contratação que pegou todo mundo de surpresa, né? Quem falar que estava esperando isso agora acontecer nesse momento, até antes da temporada terminar, né? Tá mentindo, porque realmente o Fluminense estava acompanhando a situação do Marcelo há bastante tempo já, né? Esperando ele resolver sair da Europa, porque ele sempre disse que queria ficar na Europa, até por conta do filho dele, né, que está jogando. Mas o Fluminense e o Marcelo vem conversando ao longo dos últimos meses, assim, né? Uma pessoa com quem eu conversei falou que isso já vinha se arrastando ao longo dos últimos 6 meses, mais ou menos. E a intenção inicial era que o Marcelo chegasse quando terminasse a temporada e o contrato dele com o Olympiacos. Mas como ele conseguiu rescisão, essa negociação acabou adiantando e ele chega agora no começo do mês, nas 2 próximas semanas, ele é aguardado aqui no Rio de Janeiro, né? Porque ele vai fazer a mudança e tudo mais. Então ele já é aguardado. O Marcelo que aceitou uma redução de salarial bem considerável, né, até para entrar na realidade. O Fluminense garante que ele vai entrar na realidade do clube, está dentro ali dos maiores salários, obviamente, possivelmente, muito possivelmente, o maior salário do elenco, mas dentro da realidade do clube. Então ele realmente teve que se adaptar, quis voltar para o futebol brasileiro. Até estava tentando entender, né, como é que o Fluminense conseguiu manter essa negociação em sigilo. Eu, o Alexandre também, e o Igor Siqueira, a gente estava tentando entender esses bastidores. E aí uma pessoa me disse, porque o Marcelo vinha dizendo que queria permanecer na Europa também como uma estratégia para que essa negociação não vazasse, né? Então, porque se ele fala que quer voltar para o Brasil, todo mundo ia meio que sacar, né? O Fluminense já está ali atrás dele, né? O Mário Bittencourt já vinha falando há algum tempo, era um grande sonho dele trazer o Marcelo de volta, como foi trazer o Fred, e como é, né? O Thiago Silva também, que vai, enfim, tem toda essa renovação com o Chelsea, está muito bem lá, mas é um sonho também de voltar, né? Do Thiago Silva voltar para o Fluminense. Mas o Marcelo é um jogador que estava sempre ali no radar. O Fluminense vinha conversando com ele, esperando ele resolver querer voltar para o Brasil. E aí, no começo desse ano, a negociação caminhou. Ele disse que queria voltar, também não teve muito bem lá no Olympiacos, né? Quase não conseguiu jogar. Então, tudo meio que deu certo ali para ele, para esse sonho da torcida do Fluminense finalmente se tornar realidade. E essa estratégia do Marcelo de não colocar para fora esse interesse pegou muita gente de surpresa. Eu que vim acompanhando toda a saída dele do Olympiacos. Aliás, nós publicamos no All Sport que ele rescindiria o contrato, que ele não teria o contrato renovado. E mesmo assim, com as pessoas com quem eu conversava, todas elas diziam do entorno do Marcelo que a prioridade era ficar fora do país, que existia essa conversa com o Al Nassr, só que o Al Nassr só poderia contratar o Marcelo em junho, porque hoje não teria vaga para estrangeiro. Já tem 8 estrangeiros, tanto é que o Cristiano Ronaldo, quando vai para lá, o Al Nassr é obrigado a dispensar e rescindir com o Abubakar, o atacante camaronês. Então teria que ter toda uma desenvoltura para contratar o Marcelo. E o negócio foi caminhando, caminhando. E até nessa sequência ainda, Luísa, sobre essa negociação, pesa muito uma informação que, partilhada nos bastidores aqui do nosso grupo de WhatsApp do All Sports, o Léo Burlá, o nosso editor, antigo repórter, que diz que o Mário Bittencourt nunca desistiu e ano após ano, mês após mês, tentava a contratação do Marcelo e não só dele, mas do Thiago Silva. É um sonho do presidente fazer com que esses dois jogadores estejam juntos no Fluminense. Então eu te pergunto, qual foi o papel, se você tem essa informação em detalhes, do presidente, para além, claro, da vontade do Marcelo de voltar, e se a chegada do Marcelo é um ponto importante para daqui pouco tempo o Thiago Silva tome o mesmo caminho, lembrando que o Thiago Silva renovou o contrato com o Chelsea recentemente até 24, ou seja, estaria à disposição talvez o Fluminense em junho de 24. Dá para poder juntar tudo isso e pensar que essa dupla pode acontecer? Eu acho que o caso do Thiago Silva é um pouquinho diferente, porque o Thiago Silva ainda está jogando em muito alto nível lá na Europa, né? Tanto que o Chelsea, que não costuma ficar, sempre rola uma dificuldade de renovar com jogadores muito mais velhos, né? E tá sempre atrás do Thiago Silva para renovar. Acho que o Thiago Silva tem essa questão, mas assim como o Marcelo, o Mário também está em cima ali do Thiago Silva para que ele volte. O Marcelo teve isso, assim, o Mário Bittencourt sempre deixou claro o desejo dele de que o Marcelo voltasse e sempre ficou em contato com o staff. Isso aí desde muito tempo, assim, desde que o Mário, dá para dizer, desde que o Mário chegou ao Fluminense ali, principalmente no último ano do Marcelo no Real Madrid, já acontecia essa conversa assim, será que ele quer voltar? Porque tinha essa dúvida se o Marcelo ia ficar no Real Madrid, se ele ia voltar. Então o Mário Bittencourt com certeza teve um papel muito importante nessa negociação, por conta dessa insistência até, né? Num sentido bom, assim, não é uma insistência ruim, é uma insistência boa, né? Porque ele faz com que o Marcelo queira vir também, acreditar no projeto, né? O Fluminense
vende muito essa questão do projeto, né, a longo prazo, principalmente com o Diniz. O Diniz também foi importante na negociação, conversou com o Marcelo. O Fred, que agora é diretor no Fluminense, conversou também, falou com o Marcelo sobre. Porque ele até deu uma entrevista no Sport TV agora há pouco e falou que conversou com o Marcelo sobre a questão do. Que vai ser uma bomba midiática agora, nesse começo, mas que o Fluminense precisa que o Marcelo entregue resultado. E eu acho que isso é importante, porque o Fred, como ex-jogador, né, ele entende também. E ele também chegou no Fluminense com esse peso. Um cara que é ídolo, voltando para o clube, com uma enorme expectativa de marketing também, né? Não pode negar essa parte também. O Marcelo vai ter produtos relacionados a ele vendendo. Tá tudo isso no contrato com o Fluminense. Não é simplesmente um contrato de vão pagar seu salário e vai ser isso aí. É um contrato que envolve muito mais, porque o Fluminense aposta nessa contratação. Então, o Fluminense espera não só um retorno esportivo, obviamente, pelo jogador que é, mas também um retorno financeiro aí nas outras áreas que o clube pode explorar, né? E tem outros jogadores que têm esse mesmo papel, né? O Fred tinha, o Cano também tem, o Ganso também tem, enfim, jogadores com esse potencial alto de dar retorno em área de marketing, por exemplo. Esse ponto é muito importante, Bruno, porque que a Luísa tocou. A Luísa falou uma frase muito forte, muito, muito importante no começo, que foi dizer: é diferente do Thiago Silva, porque o Thiago Silva ainda está jogando em alto nível. Esse é o nosso eterno dilema no futebol brasileiro. Você vende um jogador de 17 anos e recontrata aos 34 depois de metade da vida dele. É metade da vida do Marcelo passada na Europa. Mas a questão do marketing, o Flamengo tem dado uma lição, o Palmeiras tenta chegar nesse nível, o Corinthians no passado já conseguiu fazer o que os ingleses ensinavam nos anos 90, de você ter um terço da receita vindo de dia de jogo, um terço de direito de TV e um terço de bilheteria, dia de jogo, marketing e direito de TV. Os ingleses fazem isso, claro que é grosso modo, cada clube vai ter sua receita, o Flamengo hoje consegue fazer isso. O Flamengo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita e tem 170, 180 milhões de reais de direito de TV. Então ele conseguiu diversificar a sua receita. O Fluminense precisa avançar nisso. O potencial de receita do Fluminense é muito menor, porque a torcida do Fluminense é menor do que a do Flamengo. Mas o conceito é importante. O Marcelo, se ele vai render ou não, a gente vai saber a médio prazo. Esse dilema do futebol brasileiro, ele vai persistir. Você negocia o garoto e contrata o veterano. Mas a questão do marketing ele pode ajudar, ele pode ter uma missão justamente nisso que a Luísa falou, que é o Fluminense tentar melhorar essa equação de um terço e um terço.